minutos só. Posso liberar já? Porque até conectar é 1 minutinho. Pode. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar com os professores Carlos Eduardo Manfredini Apner, Dr. João Pedro Costin, Natividade, Luiz Augusto da Silva, a nossa querida Maria Cândida Pires Vieira do Amaral Kreutz. É uma honra tê-los nessa noite na Escola Superior da Advocacia. Agradeço imensamente a oportunidade de montar e co-criar com vocês esse encontro para que nós possamos discutir um pouquinho, né? Se há ou não um dever de renegociar os contratos empresariais. Esse foi um evento pensado pela Comissão de Direito Empresarial, cujo nosso querido amigo e presidente, Gustavo Villatorre, é sempre bem-vindo à escola e sempre traz discussões extremamente relevantes e importantes. Um dos grandes papéis da escola é exatamente esse, é trazer reflexões para a advocacia paranaense, para que nós juntos possamos repensar, refletir e encontrar os melhores caminhos em dias tão difíceis pelos quais todos estamos passando. Eu queria, em nome da escola, em nome da ordem, primeiramente agradecer especialmente a presença da nossa querida professora Maria Cândida, vice-diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Civil, professora federal, mediadora e nossa grande amiga. Seja bem-vinda, professora Maria Cândida. Da mesma forma, quero agradecer professor Carlos Eduardo Manfredini Apner, professor também na Universidade Federal do Paraná de Direito Comercial, grande advogado, amigo, ex-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná. É uma honra tê-lo nesta noite. Dr. João Pedro Costin Natividade, membro da Comissão de Direito Empresarial, advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também mediador. E o Dr. Luiz Augusto da Silva, mestre em Direito, advogado. Também sejam bem-vindos, é muito, muito bom tê-los conosco. O tema da noite, ele é instigante, e nós conversávamos há pouco, uns minutinhos antes de entrarmos ao vivo, que se nós quiséssemos vencer o tema, teríamos que passar algumas horas, ou talvez alguns dias aqui abrindo perguntas e discutindo, porque invariavelmente ele afeta a vida de todos nós, a vida de todos os empresários e a vida da sociedade de uma forma tão, tão forte que é difícil você conseguir abranger. E a nossa intenção não é esgotar o tema, certamente, mas trazer, sem dúvida, dados relevantes, algumas perguntas, e eu vou deixar essa parte da provocação, conversávamos há pouco, com o nosso querido professor Carlos Eduardo, que vai falar conosco um bocadinho e deixar aí algumas provocações para refletirmos nesta noite de quinta-feira. Doutor Carlos Eduardo, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço, Adriana. Muito boa noite a todos. Uma saudação especial à coordenadora da ESA, que tem feito um trabalho brilhante, colocado a nossa escola na vanguarda em participações em vários eventos que se espalham desde há tempos e aproveitam, tomam vantagem da pandemia para que divulguemos, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, conhecimento que temos acumulado aqui no nosso estado. Quero saudar a professora Maria Cândida, muito querida, Maria Cândida, que tem na área do direito civil sua especialidade e sempre tem muito a contribuir nos debates que derivam do Código Civil e especialmente na sua vinculação com a Constituição Federal. João Pedro e Luiz Augusto, desculpe, João Pedro e Luiz Augusto, meus ex-alunos e brilhantes alunos que dão sequência às suas curiosidades científicas e encontraram neste tema um objeto de pesquisa que podem suscitar uma série de indagações.
A minha participação já é pré-anunciada, faço parte de um grupo que quase se assusta com certas noções que são apresentadas dentro do direito privado e que me trazem muito mais indagações do que respostas. Fiz desta minha curiosidade a respeito do tema a base da minha rápida intervenção, porque compreendo ser o meu papel de provocador, o de estabelecer especialmente dúvidas que me ocorreram do estudo, que não foi pequeno, que realizei desde o momento em que recebi um honroso convite por parte do João Pedro e do Luiz Augusto, em nome da Comissão de Direito Empresarial da Ordem. Na verdade, a essa pergunta, há um dever de renegociar? E se esses elementos que integram um suposto dever de renegociar, eles efetivamente são extraídos do nosso ordenamento, devemos, obviamente, nos preocupar em qual medida que todas estas consequências jurídicas se projetam no ambiente dos contratos. A minha visão, ela tende a ser uma visão mais pragmática, na medida em que, como advogado que labuta nas questões no foro, normalmente existem indagações que auxiliam o investigador na sua tarefa de encontrar soluções teóricas que acabem auxiliando os juízes, os intérpretes, os demais operadores na solução das questões que lhes são apresentadas. Portanto, é importante se identificar se, a partir do momento em que este dever de renegociar ele se manifesta a partir, como diz a doutrina do artigo 422 do Código Civil, em que medida essa circunstância pode ou deve ser recepcionada por todos quantos devam sobre o tema se debruçar. Uma segunda questão que me parece importante é a inserção do estado pandêmico nessa realidade de investigação científica. Se é verdade que, do ponto de vista teórico, o dever de negociar, o dever de renegociar, sobressai com o esforço que a doutrina moderna faz dos dispositivos do Código Civil, contemplar essa mesma realidade a partir da pandemia exige já alguns questionamentos, especialmente sobre ser a pandemia ela própria uma causa ou não, para que as soluções que são propugnadas, que são defendidas pelo dever de renegociação venham a ser aplicadas. Não me parece que haja uma relação direta entre a pandemia e a solução do dever de renegociar, senão apenas as consequências da pandemia, caso a caso, examinadas, conduzindo a um dever de renegociação. Com isso, eu já trago uma primeira percepção da minha parte, que é no sentido de que não há uma clara relação de causa e efeito entre a pandemia e a terminação dos contratos, senão depois de examinadas as circunstâncias concretas que venham a ser apresentadas no caso. Me parece também importante submeter ao questionamento uma visão teórica. Quando nos dedicamos ao estudo desse suposto dever de renegociar, a maioria da doutrina aloca essa questão como subordinada à cláusula geral da boa-fé. E essa subordinação nos conduz a que a cláusula geral da boa-fé, eu estou com o Código Comercial de 1850 aberto aqui, compatível com o tempo que eu fui professor, por quase 40 anos de direito comercial, mas desde o artigo 131, parágrafo 1º do Código Comercial, já se falava na função interpretativa da boa-fé. Mas com a incorporação destes princípios, segundo a ótica que a Constituição Federal de 88 nos cobra, há outras consequências decorrentes da cláusula geral da boa-fé e que podem também estar projetadas, em alguma medida, para o artigo 187 do Código Civil, que trata do exercício abusivo de um direito. Portanto, o dever de renegociar supostamente também seria modelado com uma postura, uma atitude abusiva por parte de quem detém um direito e se nega a exercê-lo, caindo, portanto, na descrição que é hoje incorporada no artigo 187 do Código Civil. Mas há nessa doutrina preliminar também
o objeto principal dessa nossa conversa, que é a extração do artigo 422 e desta cláusula geral de boa-fé de certos deveres anexos às prestações principais decorrentes dos contratos. E, em termos gerais, estes deveres são identificados com o dever de colaboração, o dever de cooperação, o dever de informação, o dever de lealdade das partes. Então, uma vez apresentadas essas questões preliminares, logo nos depararíamos com uma indagação. Teríamos nós condições de, com base na cláusula geral, extrair desde logo este chamado dever de renegociar? E a extração pura e simples dessa conclusão, confesso não ter sido simples, e só poder chegar num ponto de admiti-la, ou seja, a existência desse poder desse dever de negociação, depois de compreender um pouco as bases sobre as quais essas principais ideias foram construídas. E eu confesso que encontrei dificuldades porque este mesmo exercício, este mesmo dever, melhor dizendo, de renegociar, a ele deveria, em tese, haver uma contrapartida, um outro peso, que seria um direito subjetivo à renegociação. Ora, se uma parte tem o dever, seria razoável admitir que há um direito subjetivo da outra parte de cobrar e exigir que haja a renegociação. E, consequentemente, se há um direito subjetivo, há, ou deve haver, ou deveria haver, uma ação que o tutele. E nós, então, caímos num ambiente onde me vêm as principais preocupações. Como tornar algo que, em princípio, a doutrina vem apresentando como um dever de conduta, um dever de uma atitude perante a celebração dos negócios jurídicos, estes deveres acessórios, anexos, que são pré-negociais, durante a negociação e pós-negociais, como compreender esta realidade impositiva, decorrente, óbvio, do, aspas, dever de renegociação, como compreender essa circunstância dentro do ambiente judicial. E é de onde nós extraímos algumas outras perguntas que me ocorrem e que eu vou sugerir para que os meus colegas mais instruídos do que eu abordem, que diz respeito ao papel do juiz nestes episódios, né? Como o juiz deve se comportar diante do pedido da parte que deseja obrigar a outra a renegociar. Há este dever, nós estamos habituados aos processos judiciais onde há, na verdade, um pedido de revisão ou uma contraposição ao pedido de terminação do contrato com a revisão de determinadas cláusulas, e colocando em evidência as múltiplas formas de classificação dos contratos a partir de serem ou não paritários, qual o grau de desequilíbrio que esses contratos podem apresentar no momento em que estas questões são colocadas. Portanto, qual é o papel do juiz nisso? E confesso que a minha atual inclinação está sendo no sentido de prestigiar o Poder Judiciário, de entregar ao Poder Judiciário o seu verdadeiro papel, de resolver os temas decorrentes das cláusulas abertas. Este é um tema importante. Há vários trabalhos, eu destaco por todos o trabalho da professora Teresa Rudalvin, que coloca em evidência que a adequada compreensão do que sejam as cláusulas abertas, os conceitos indeterminados, e a maneira pela qual eles serão trabalhados pelos tribunais, é que conduzirão à fixação dos precedentes, hoje, obviamente, alçados à qualidade de norma jurídica, imperativa e decorrente de soluções judiciais em massa, como nós temos visto, não só agora na pandemia, mas antes disso, ou seja, o complemento do sistema com a participação judicial. Se há um defeito, nós temos que conviver com esse defeito. Mas há que se dar um voto, obviamente, de confiança na produção dos juízes nessa tarefa de completar o sistema. Eu apuro aqui as minhas rápidas perguntas iniciais, no sentido de que eu considero ainda ser necessária uma transposição entre o que nós pensamos e o que os trabalhos já produzidos em termos de dever de renegociação, como eles são
transpostos para o ambiente do direito empresarial e dos contratos empresariais. Eu acho que aí há uma indagação muito importante, porque enquanto hoje nós trabalhamos com uma atitude mais amena, mais calma, mais tranquila, no momento em que lidamos com consequências jurídicas decorrentes dos contratos em geral, da teoria geral, quando ingressamos nesta porta turbulenta dos contratos empresariais, nós passamos a admitir a existência de certos princípios cacoetes. Temos um sotaque próprio no ambiente do direito comercial que nos torna cativos de certos resultados. Há, na doutrina moderna dos contratos empresariais, a ideia de que há, nestas relações jurídicas, uma atenção importante aos objetivos de lucro que ambas as partes exigem que de si, daquela relação, acabem decorrendo. E que me conduz, portanto, a uma última pergunta, uma última indagação. Ora, os contratos empresariais, como sendo uma nova realidade, eles não necessariamente estão adaptados a estas regras gerais e com alguns exemplos. O contratante, o agente, o empresário que deseja se desvincular de uma relação jurídica porque ele é conveniente, ele é economicamente conveniente, não está necessariamente agindo de má fé. O fato de não ser economicamente conveniente atinge, sim, um dos princípios que orienta o direito em geral, que é o princípio do equilíbrio dos contratos. Tá certo? Tem o princípio da manutenção dos contratos, mas é legítimo e pode ser legítima a intenção do empresário de, sim, terminar o contrato em razão do desaparecimento dos elementos que conduziam a que ele continuasse atrelado àquela relação jurídica com finalidade de obter lucros. E pior, ele pode ter tido o cuidado de prever no contrato, expressamente, as causas de terminação. E que aquelas causas de terminação, muito embora pudessem vir a ser acomodadas num certo dever geral de renegociação, ao empresário antecipadamente, ou seja, dentro daquelas questões que são concomitantes ao nascimento do contrato, já eram identificadas como causas determinantes da terminação do contrato. Ora, essas questões nos colocam em perspectiva que, em regra geral, e arrematando esta minha rápida intervenção, em geral, que a ideia de contar com uma atitude de renegociação nos contratos é plenamente aceitável e louvável. Que haja, em tese, em princípio, uma atitude colaborativa das partes no sentido de alcançar uma negociação, estamos também de acordo. Mas logo estaremos também diante de circunstâncias que exigem, eventualmente, a intervenção de um órgão jurisdicional, seja na arbitragem, seja no Poder Judiciário. E eu dou exemplo. Existem duas possibilidades. Ou, num contrato empresarial, há equilíbrio entre as partes, e eles eram gente grande, combinaram, chegaram à conclusão de que as cláusulas eram aquelas, e desaparecido o substrato econômico daquela relação contratual, dá-se a sua terminação, e finito, pronto, assim seria possível nós chegarmos a uma conclusão. Mas não se deve esquecer, e eu sublinho isso, porque isso parece quase pecado, falar no direito empresarial, que há sim relações não paritárias entre as empresas, onde há o abuso do poder econômico, onde há o desequilíbrio das partes, onde há a imposição de condições onerosas para as partes, e onde todos os instrumentos próprios do direito civil são incorporados para proteger a parte, para proteger a preservação do contrato. Seja a parte mais poderosa, seja a parte menos poderosa. Às vezes a parte menos poderosa quer manter o contrato, não tem outro fornecedor. Eu preciso manter, eu não tenho para quem fornecer, eu preciso manter essa relação contratual ativa. Ou, ao contrário, o sujeito, eu não vou manter esse contrato ativo e vou acabar causando um problema enorme para milhares e milhares de pessoas. O exemplo que dei outro dia, e termino com ele, é assim, que resposta podemos dar juridicamente a quem, licitamente, com comportamento estritamente adequado à cláusula geral da boa-fé, diz, comparece à reunião acompanhado de um determinado assessor espiritual e que diz a ele que, segundo as energias que naquele ambiente estão se apresentando, ele considera que não é adequado dar continuidade ao contrato, ou não é adequado celebrar o contrato.
o que coloca em evidência uma outra coisa. Eu celebro o contrato mediante um poder de me autodeterminar, e a doutrina que diz que, após celebrado o contrato, há uma mitigação desta minha autonomia privada, que eu já não posso mais exercê-la dessa forma, aliás, situação que eu gostaria de deixar para que vocês comentassem. De uma forma ou de outra, o dever de negociar, ou de renegociar diante da pandemia, perante o direito geral, e adaptado por essa ponte ao direito empresarial, está carente de debates e de reflexões. Não vejo, a priori, um dever de negociar, vejo, sim, uma obrigação da parte de se comportar diante dos preceitos da cláusula geral. Mas daí até extrair elementos compulsórios, como, por exemplo, uma tutela, obrigação de fazer, por exemplo, você é obrigado a negociar, eu consideraria que nisso já está um pouco mais complicado para que eu compreenda. Nesse momento, não estou me negando a refletir em relação ao futuro. Eram as considerações iniciais que tinha, e já antecipadamente me desculpando por ter passado o tempo. Desculpe, Adriana. Imagina, nós é que agradecemos as reflexões. E antes até de entregar a palavra ao doutor Luiz Augusto, que vai falar um bocadinho conosco, doutor Carlos Eduardo, precisava comentar aqui que a doutora Edeni Arruda, nossa grande amiga de Guarapuava, está nos prestigiando desde o início e já concorda contigo, diz que ela está aqui comentando, ó, que o Carlos Eduardo foi direto ao tema e que nós vamos ter que aguardar para ver como é que o Poder Judiciário vai se manifestar. Então, nós agradecemos primeiro o prestígio da doutora Edeni estar conosco nessa noite, também o doutor Maurício de Paula Soares Guimarães e o nosso querido Gustavo Villatore, nosso grande presidente da Comissão de Direito Empresarial, que possibilitou esse encontro. E, aliás, ele deveria estar sentado conosco aqui, né, nessa saia justa e batendo papo conosco, né? Já fica o convite para a próxima. E feito esses registros, que nós temos muitas pessoas nos acompanhando, eu queria entregar a palavra ao doutor Luiz Augusto para que a gente possa continuar o nosso debate, porque vocês vão observar ali no chat, nós temos muitos comentários, algumas perguntas, e depois vamos conversando um pouquinho na medida em que as participações forem acontecendo. Doutor Luiz Augusto, é contigo. Obrigado, Adriana. Primeiro, tenho que agradecer aqui o convite, né, da Comissão de Direito Empresarial, da ESA também por oportunizar o espaço. Cumprimento especialíssimo a professora Maria Cândida, ao professor Carlos Rappner, dois professores meus na Universidade Federal do Paraná, do João também, e que influenciaram muito a nossa formação e o que nós sabemos de direito privado, direito empresarial. E, claro, agradeço o convite do grande amigo, colega de luta aí na advocacia, o João Pedro, que também me honrou muito com o convite de vir falar com vocês hoje à noite. Eu queria fazer uma fala aqui, puxando o gancho com o que o professor Rappner falou, para nós estabelecermos algumas premissas cognitivas para entender o dever de renegociar, para, na sequência, expor de uma maneira descritiva o que diz essa proposta teórica, né? E terminar começando ali a falar das consequências de um reconhecimento desse dever nos contratos empresariais. Mas como nas consequências é o ponto difícil, é o ponto de crítica, aí eu vou só introduzir para que depois o João e a professora Maria Cândida explorem com mais detalhes nas falas deles, né? Então, o professor Rappner abriu com uma pergunta que é fundamental, né? Qual a relação disso tudo de renegociação com a pandemia? Então, quer dizer que agora, porque estamos em crise, todos os contratos devem ser renegociados, sem critérios, né? E acho que a resposta aqui tem que ser um não firme, né? O efeito da pandemia ele só pode se avaliar no caso concreto. Às vezes a gente vê alguns textos que procuram qualificar genericamente esses eventos para tentar dar uma solução ali no calor do momento, mas depois que passa a gente vê que, na verdade, você só vai entender se a pandemia é uma causa de força maior, onerosidade excessiva, frustração do fim do contrato, naquela relação jurídica concreta. Então, da mesma forma, funciona com o dever de renegociar. Está sujeito a pressupostos muito restritos também, né? E, sobretudo em contratos empresariais, em que a autonomia faz a lei entre as partes. E esses pressupostos são o da onerosidade excessiva superveniente, né? Aqui já entrando numa explicação conceitual da tese. Então, o nosso Código Civil prevê a revisão, a resolução desses contratos
muito excepcional em contratos empresariais, a lei de liberdade econômica está aí para afirmar isso. Mas esse regime ele tem uma lacuna, né? Ele prevê os fatos, o suporte fático, que é o desequilíbrio superveniente, e prevê, na outra ponta, um possível resultado imperativo, que é o quê? O juiz ou árbitro vai resolver ou revisar o contrato. Mas e o meio do caminho? Como é que você chega do fato para chegar até o resultado? O que se exige de comportamento das partes diante de um contrato que está num desequilíbrio superveniente? É essa lacuna que a tese do dever de renegociar procura resolver no nosso sistema, né? Então, como o professor Rapner comentou, o dever de renegociar ele surgiria para quem sustenta a tese como um dever lateral decorrente da cláusula de boa-fé objetiva, né, uma modalidade de dever de cooperação. A ideia é que as duas partes, tanto o prejudicado quanto o beneficiado, têm que colaborar entre si, ou ao menos, melhor dizendo, têm que tentar dar uma resposta extrajudicial à sua patologia contratual, né, tem que tentar reequilibrar aquele contrato mediante negociações. Aqui a ênfase está que se refere às duas partes. Então, a parte prejudicada pelo desequilíbrio também tem deveres nessa ordem de ideias. Tem que comunicar prontamente à sua contraparte o desequilíbrio e formular uma proposta séria para restaurar o contrato, né? Trazer dados objetivos da economia contratual. De outro lado, o beneficiado pelo desequilíbrio, o que deve fazer? Deve receber a proposta, respondê-la em tempo razoável, trazer também informações objetivas sobre o contrato e, se for o caso de negar, que negar com fundamentos também pautados ali na economia contratual, né? Então, como vocês podem ver, é um dever de comportamento ou de conduta. O que se exige é que as partes estejam dispostas a negociar de boa fé, né? Negociação conforme a boa fé e a barganha justa, como dizem nos Estados Unidos. Não se exige que a parte efetivamente chegue ao resultado de celebrar um aditivo, né? Ninguém pode ser forçado a modificar seus contratos. O que se pode, eu acho que o direito pode ir até aí, realmente, não dá para ser mais que isso, é que as partes se portem ali de uma maneira cooperativa durante a renegociação, né? E é aí que chegam as grandes dificuldades do dever de renegociar, a meu ver, que é justamente o que o professor Rapner também levantou, que é o seguinte: bom, qual é a consequência, então, né? Se você afirma que há um dever, há um direito subjetivo, a parte pode exigir da outra que renegocie conforme a boa-fé. Sim, ela pode. Para quem sustenta até vai dizer, sim, pode. Tudo bem, então qual é a consequência? E esse eu acho que é o ponto difícil. Eu diria que, para não avançar na discussão que vai vir depois com o João Pedro e com a professora Maria Cândida, tá? De fato, é complicado pensar numa tutela específica dessa obrigação. Até do ponto de vista prático, né? Se a parte já relutou em renegociar, dificilmente vai ser uma multa coercitiva ali que vai compeli-la a fazê-lo, né? O que sobraria para a parte prejudicada é seguir com os remédios que a lei já prevê, resolução ou revisão por onerosidade excessiva. Mas há consequências, talvez, né? Como o direito brasileiro não prevê expressamente o dever de negociar, é derivado da cláusula geral, essas consequências são as consequências gerais do sistema, né, para a violação de deveres em geral. Então, violado a renegociação, a parte se nega injustificadamente a receber a proposta da outra, quebra de má-fé as negociações que vinham andando bem, ela comete um potencial ato ilícito, né, e ao fazê-lo, pode ser condenada numa ação a indenizar pelas perdas e danos que advieram da sua conduta. Claro que a quantificação depois disso também é difícil, seriam as perdas, o que a gente chama de interesse negativo do credor, né? Então ele não pode ser colocado na posição que ele estaria se o contrato fosse editado,
Ali o juiz está negociando pela parte, mas talvez ela possa indenizar a vítima pelo tempo desperdiçado ali com uma negociação rompida de má fé depois, né, sem boa fé, pelos estudos que porventura foram feitos ali do contrato, vamos pensar num contrato complexo de construção, né, que os desequilíbrios geralmente envolvem causas técnicas, pelos estudos que foram feitos para tentar propor um novo contrato, né, e dessa maneira se resolveria o problema. Mas falando assim, teórico, fica até simples, né, de compreender. O problema é, como o professor falou, na prática, e como é que o judiciário pode responder isso também. Né? Não existe o contrato empresarial a ser renegociado. Existem diversas modalidades, contratos de intercâmbio, fiduciários, colaborativos, associativos. Como é que a renegociação pode ser exigida em cada um deles? Talvez essa seja uma pergunta ainda em aberto. Nós não temos referências jurisprudenciais aqui no Brasil ainda sobre isso, a tese é nova. Então fica aqui o papel nosso, né, da advocacia, da doutrina jurídica, de pensar e levar essas teses ao Poder Judiciário, à arbitragem. Então eram essas as colocações que eu gostaria de fazer. Mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade e estou ansioso para ouvir o que os colegas têm a dizer também sobre o assunto. Obrigado. É um tema intrincado. Professor Carlos Eduardo, se o senhor quiser fazer uso da palavra rapidinho, é só abrir seu microfone e fique à vontade. Não, mas quero agora. Eu estava cumprimentando. Só me ocorreu, enquanto ele falava, uma questão que eu queria aproveitar, se o João Pedro e a Maria Cândida também não poderiam. Dentro do ambiente empresarial, há algumas situações muito específicas que caem no ambiente do negócio jurídico, especialmente negócios jurídicos e empresariais. Mas pergunto, será que diante de um acordo de leniência celebrado no período anterior à pandemia, com o ingresso da pandemia, teria a empresa, com a mudança do substrato negocial, a obrigatoriedade de cumprir, ou teria ela a possibilidade de comparecer perante o Ministério Público e impor ao Ministério Público um dever de renegociação por causa, não da pandemia, mas por causa das consequências geradas pela pandemia em certos negócios? Eu só deixo mais essa pergunta, essa é simples de resolver. Professora Maria Cândida e professor João Pedro, agora você vê só, ele deixa perguntas bem simples de serem resolvidas, tá? A tarefa é bem fácil. Ele foi professor de todos nós e eu sempre disse que tenho medo das perguntas dele. Esse é o ponto, né? A grande questão é qual seria, né, o limite da intromissão na iniciativa privada, e a dúvida sempre vai ficar rondando a nossa cabeça e as nossas discussões. Mas tentando avançar um bocadinho mais nesse tema, então eu entrego a palavra ao João Pedro e, na sequência, acho que a professora Maria Cândida. Doutor João Pedro, a palavra está contigo. Boa noite a todos, boa noite à doutora Adriana, em nome da OAB Paraná. Também cumprimento o Gustavo Zulatorre, que é o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, o professor Hapner, a professora Maria Cândida, o professor Luiz Augusto. É uma satisfação estar fazendo parte desse evento. E já de antemão eu adianto, longe de querer esgotar o debate, as pontuações que eu vou fazer são mais inquietações que me surgiram do estudo do tema do que propriamente respostas conclusivas. Eu separei minha fala em 4 pontos e vou tentar ser breve também para a gente conseguir atender ao que o pessoal está perguntando pelo YouTube, para a gente conseguir dar uma satisfação em algumas respostas. Essa do professor Hapner a gente deixa para o final. Acho que vamos priorizar do público antes, depois essa aí a gente tem que pensar um pouquinho ainda. Essa é capciosa do professor Hapner. Essa não é para os amadores. Essa de direito público, é assim que a gente foge disso. A gente deixa para a comissão de direito administrativo responder. Doutor João Pedro, não é só o doutor Hapner que está deixando pergunta capciosa. Nós temos uma aqui do doutor Luiz Daniel Agimussi. Olha só que fácil de responder. Se há um dever de renegociação, qual é a sanção em caso de violação desse dever? Mas depois a gente vai tratar dela.
Eu vou tentar tratar um pouquinho dentro do que eu vou comentando, que essa é justamente uma das problemáticas que eu visualizo, justamente em razão do reconhecimento de um dever legal de renegociação, né, propriamente dito. Então, a primeira questão que eu coloco é que essa tese de um dever legal geral de renegociação, né, vamos dizer, aplicável aos contratos empresariais, cíveis e do consumidor, é uma tese ampla, não é uma tese restrita aos contratos empresariais, longe disso, uma tese que surge no direito civil, né? Ela se funda na cláusula geral de boa-fé objetiva do artigo 422 do Código Civil, né? E a primeira pergunta é, será que a cláusula geral da boa-fé objetiva cria esse dever de renegociação se as partes não tiverem efetivamente pactuado, né? A minha pergunta é qual seria o alcance da cláusula geral de boa-fé objetiva? E essa foi uma crítica que eu vi até da professora Judite Martins Costa, no sentido que a cláusula de boa-fé objetiva, a geral, ela é focada no adimplemento daquele contrato que havia sido pactuado, né? Ela não é uma cláusula que chega a impor um dever de renegociação, de mudança daquele projeto que as partes haviam inicialmente acordado, né? Até porque, né, se nós formos ver, o Código tem um arsenal normativo para combater a onerosidade excessiva, né? O 478 tem uma previsão tratando da resolução contratual, o 479 também traz uma previsão de proposta por parte do credor em caso de ação de resolução pelo devedor, e o artigo 317 do Código Civil prevê até uma hipótese de revisão contratual em caso de desproporção das prestações pecuniárias. Então, a minha pergunta é, e isso é até um problema que tem ocorrido bastante no direito civil, e acho que por tabela isso acaba irradiando para os demais ramos do direito, né, que são um pouco correlatos, direito empresarial e direito do consumidor. Até que ponto a boa-fé cria deveres, né? É um problema um pouco maior. A meu ver, a cláusula geral de boa-fé objetiva não tem esse alcance tão grande, especialmente quando o próprio Código Civil traz outros mecanismos para resolver esse desequilíbrio contratual. Mesmo que seja desejável que as próprias partes resolvam isso sem recorrer ao judiciário, né? Mas a minha impressão é que a renegociação em si, como impositiva, imposta pelo judiciário, talvez não seja a melhor solução. Ela pode trazer aquela solução que você apresenta como vai resolver os problemas, mas pode ser uma solução que acabe virando um pouco disfuncional. Então, antes de trazer uma solução, a gente precisa trazer uma solução que traga efetivamente uma solução para o problema, mas não que crie novos problemas a partir dela, né? Então, o dever geral de renegociação ele vem associado a uma série de pontuações que são um pouco problemáticas. Então, essa primeira questão seria justamente o alcance do dever geral de renegociação. A segunda seria justamente um questionamento relativo à autonomia privada e liberdade contratual, né? O professor Hapner bem colocou no início que os contratos empresariais, na verdade, são contratos entre adultos, né? Não são crianças ali, com todo respeito, pactuando esses contratos, né? Então, se as partes, no momento da celebração, poderiam, por exemplo, ter previsto um dever de renegociação, caso acontecesse a situação X, Y, Z, ou um dever de reindexação, vamos mudar o valor dessa prestação se acontecer isso. Lógico, ninguém está pensando numa pandemia no momento que celebra o contrato, né? É uma situação absolutamente excepcional. Mas existe na doutrina do direito comercial e também do direito internacional, especialmente, o que eles chamam de cláusulas de hardship, né, que são cláusulas de alteração das circunstâncias, né? Se mudam as circunstâncias daquele negócio jurídico que foi pactuado em 2017, mudam em 2020, eu mantenho a mesma base desse negócio jurídico ou eu posso fazer uma renegociação, né? As próprias partes poderiam ter feito isso de modo proposital no momento da celebração, né? Se elas não fizerem, tem alguma razão. E daí eu me questiono, qual seria essa razão? No âmbito dos contratos empresariais, isso pode incidir justamente nos custos de transação. Às vezes, você negociar uma cláusula em específico é mais custoso do que não negociar sobre ela. Então, intencionalmente, as partes às vezes, não tutelam, não tratam de algumas situações no contrato e deixam realmente ao ordenamento geral, porque é caro negociar um contrato, né? Então, e se as partes realmente optaram por não renegociar esse contrato, a pergunta é, cabe à boa-fé e à doutrina, ou ao direito, no modo geral, impor justamente a essas partes que desejaram não prever um dever de renegociação no contrato, um dever geral de renegociação? Então, eu acho que seria um pouco complicado, né, forçar, com base na boa-fé, um dever geral de renegociação. Até porque tem um artigo também, 313 do Código Civil, que fala que o credor não é obrigado, né, a receber uma prestação diversa daquela que foi contratada. Eu não estou dizendo que ele vai efetivamente receber.
a prestação efetivamente contratada em razão da onerosidade excessiva. Mas a boa-fé seria suficiente para deixar esse dispositivo de lado e se aplicar, incidir automaticamente? Então, a meu ver, eu tenho a impressão que não. Acho que acaba carecendo um pouco de força nesse aspecto, né? Aí, um terceiro aspecto, né, eu me dirijo para o próximo ponto tratado, é justamente que as relações empresariais, elas são pautadas em segurança e previsibilidade, né? Quando a gente pauta alguma coisa na boa-fé, né, não significa que ela vai incidir de modo geral e restrito a todos os contratos, né? A boa-fé, ela incide de modo relativo, vai depender da relação das partes e afins. Então, se eu estou dizendo que o dever geral de renegociação incide para tudo, eu tenho algumas perguntas, né? O Luiz já tinha antecipado, todos os contratos admitem, de fato, uma renegociação, né? Ou só seriam as relações continuadas, contratos que eu celebrei em 2017 e que me comprometo a entregar mensalmente um produto, contratos de fidúcia, baseados na fidúcia, um contrato de mandato estaria sujeito à renegociação, um contrato de compra e venda instantânea que eu celebrei antes da pandemia e vai se concluir depois, estaria sujeito à renegociação. Então, a meu modo de ver, não há um dever geral de renegociação que possa incidir de modo irrestrito a todos os contratos, porque os interesses envolvidos nesses contratos, às vezes, também são diferentes, né? Existem contratos em que os interesses estão no mesmo polo, existem contratos em que os interesses são mais contrapostos, existem contratos em que um dos interesses representa o outro. Então, proclamar um dever geral de renegociação pode ser um pouco problemático em razão disso, né? Uma outra pontuação é justamente a relação com os credores, né? Vamos supor que eu sou um devedor e eu estou passando por uma dificuldade na pandemia. E minha pergunta é, bom, se existe um dever geral de renegociação, como é que esse dever geral de renegociação vai incidir nos meus diversos contratos? Eu tenho um contrato com 5 credores. E aí minha pergunta é, no direito empresarial, como é que isso funciona em razão do princípio do par creditium creditorum, né? Como é que vai funcionar a igualdade com os credores? Eu tenho que tratar todos de modo igualitário. Eu vou ter que renegociar com um, vou ter que renegociar com todos? Ou os padrões da renegociação vão ter que ser diferenciados, né? Eu acho que até o professor Hapner quer colocar algum ponto. Se quiser, pode fazer a intervenção agora, professor. Então, esse seria uma outra pontuação, né? Essa violação ao princípio. E, justamente no sentido da pergunta que foi realizada, né? Qual seria a sanção para a inobservância desse dever de renegociação a caso existente, né? É o que o Luiz comentou, o dever de renegociação hoje ele é fundado numa cláusula geral, né? E de uma cláusula geral, as consequências, né, do descumprimento, no caso da boa-fé, elas são criadas caso a caso, né? Não tem um padrão, a lei não diz, vai acontecer isso ou vai acontecer isso, né? Então, causa uma certa inquietação pensar no dever de renegociação como dever, justamente pelo que foi colocado pelo professor Hapner, que é todo dever se contrapõe a um direito subjetivo. Então, se eu tenho um direito subjetivo, o direito me daria o direito à execução específica dessa obrigação. Então, eu posso executar especificamente um dever de renegociação geral que não foi pactuado no contrato? Então, eu acho um pouco problemático, especialmente porque é uma obrigação pessoal. Eu estou obrigando a parte a renegociar um contrato, sendo que ela tem liberdade contratual, sendo que o código prevê outros remédios específicos para a situação e sendo que existe autonomia privada, né? Aí, outras pontuações também. Quais são as consequências dessa inobservância, né? Ela vai se resolver em perdas e danos? Se ela for se resolver em perdas e danos, vai ser pelo interesse positivo ou interesse negativo? Aí, eu me filio mais na vertente, porque eu entendo que não tem tanto um dever de renegociação, mas caso houvesse, eu acho que o máximo que ele poderia chegar é se resolver ali dentro de uma questão específica de responsabilidade pré-contratual ou responsabilidade contratual, que a professora Maria Cândida até pode tratar um pouco melhor na sequência, acho que ela vai abordar esse ponto. E ainda, uma outra questão é justamente incertezas, né? Se o dever de renegociação tem tantas incertezas propriamente ditas, e a gente não tem nem definido qual o papel do juiz nessa situação, né? O que o juiz vai fazer se a parte não renegocia? Ele vai suprir a vontade da parte que não renegociou e vai renegociar em nome dela? Ou ele vai revisar o contrato, que em tese é diferente de renegociação, né? Renegociar, as partes renegociam, falar eu quero A, eu quero B, não, vamos chegar num meio termo. O juiz não, ele vai revisar com base no ordenamento para restabelecer o equilíbrio daquele contrato, né? Então, são coisas distintas. Eu acho um pouco problemático a gente proclamar uma solução jurídica que ainda é tão incerta, né? E, por fim, né, esse é o último ponto da minha abordagem, o quarto ponto, o questionamento que fica às vezes é muito comum a gente apelar para soluções novas
mas às vezes as soluções novas, elas vêm simplesmente em vestes novas, mas a figura é antiga, né? Tem um brocado que eu escutei, acho que o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior repete, do professor Reinald Zimmermann, que é vinho velho em taça nova, né? Você está tomando o mesmo vinho, mas a taça nova. E a questão é, eu tenho a figura do abuso de direito, né, no artigo 187 do Código Civil, que prevê que o exercício disfuncional de posição jurídica pode ser combatido pela figura do abuso. Então, eu não preciso, talvez, criar um dever geral para todos os contratos, sejam cíveis, empresariais, do consumo. Eu posso, aquela situação que se mostre abusiva, eu posso tutelar ela em específico, sem dizer que existe um dever geral, talvez. Talvez seja uma solução um pouco mais razoável, sob o ponto de vista da boa-fé, exercendo sua função de limitativa do exercício de posição jurídica. Então, se o meu devedor vem lá e diz, fala, pô, eu não vou conseguir cumprir esse contrato, né, vai estar difícil. E o credor simplesmente fala, não, eu não aceito isso aqui, eu quero que você cumpra. Será que não seria um exercício abusivo do direito ao cumprimento específico da obrigação? A gente não poderia se questionar um pouco nesses termos? Seria um caso que talvez fosse melhor o contrato ser resolvido ou revisado? Qual ponto que é? E o devedor? Né? Acho que um dos pontos também que o dever de renegociação se aplica é justamente naquela situação em que o devedor silencia, né? Ele não fala da situação pela qual ele está passando, ele não fala que ele não vai entregar a prestação, mas aí quando o credor cobra a prestação, ele alega aquilo como matéria de defesa, e aí o credor pode perder a ação e ser sucumbente, né? Como é que eu resolvo essa situação? Bom, o devedor que não fala, talvez eu possa solucionar com abuso de direito também. Se ele não me disse antes e só me trouxe isso na ação, não faz sentido o credor ser sucumbente nessa situação. Quem deu causa, na verdade, à ação, nesse caso, teria sido o próprio devedor que não informou sua situação. Então, a boa-fé pode incidir de modo variado em vários contratos, mas eu entendo que é algo um pouco mais casuístico. Eu acho um pouco problemático a gente pensar num dever geral de renegociação de modo geral e abstrato, com base na cláusula geral de boa-fé objetiva do artigo 422. E eu agradeço. Muito obrigada, doutor João Pedro. São as reflexões e o pessoal ainda continua participando. E agora nós deixamos, né, gentilmente para a professora Maria Cândida, né, depois dessas colocações, a parte de fazer o fecho, né, da professora Maria Cândida, e trocar algumas ideias. Fique à vontade, a palavra é sua, e depois podemos, eventualmente, dar uma olhadinha no nosso chat e responder algumas perguntas que foram feitas. Professora Maria Cândida, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigada. Então, eu saúdo a todos os que estão nos acompanhando nesse evento, que é uma iniciativa da Comissão de Direito Empresarial da OAB, que eu saúdo na pessoa do presidente, Dr. Gustavo Villatori, e eu saúdo também a minha querida Adriana Dávila, que tem capitaneado a Escola Superior da Advocacia. A gente sabe que ela assumiu esse compromisso, abrindo espaço na sua agenda profissional, que é muito intensa, e, de repente, foi surpreendida, como todos nós, pela pandemia. Todo o investimento que já tinha sido feito, tanto de recursos humanos como de recursos para promover uma plataforma digital na ESA, que estava pronta, olhando principalmente para o interior, veio muito a calhar. E a gente percebe que houve uma mudança de cultura, hoje em dia já estamos familiarizados e, de certa forma, aproveitando muito essas oportunidades da ESA. Então, parabenizo a doutora Adriana por isso e, sobretudo, por estar aqui conosco. Agradeço também ao João Pedro, que colocou-nos hoje juntos, que fez acontecer esse evento, e testemunho que nós todos que estamos aqui na qualidade de debatedores hoje temos uma origem comum, é que todos nós temos a nossa carreira acadêmica vinculada à Universidade Federal do Paraná. O professor Carlos Eduardo, que foi meu professor, e vocês não se assustem, eu vou dizer, a época em que eu era aluna dele, ele era quase, aparentemente, um aluno e corria a boca pequena, que ele era um daqueles raros exemplos que tinha se emancipado, atingido a capacidade jurídica plena, por ter concluído o curso jurídico superior antes mesmo de ter completado a faixa etária. Então, ele desde muito jovem, abraçou a carreira de professor, e isso faz com que ele tenha sido e sempre seja o professor de todos nós. E, de outro lado, eu tive o privilégio de ser professora
assim como o Carlos Eduardo, dos queridos João Pedro Coxim Natividade e Luiz Augusto da Silva. Não faz tanto tempo assim, e isso me permite lembrar com muita clareza o quão dedicados alunos eles eram e, sobretudo, que à época eles já eram bons amigos, o que me faz rememorar a ideia do valor da amizade. Boas amizades, boas influências conduzem a futuros promissores, como a gente vê nesses dois jovens advogados. Então, saúdo a todos e agradeço muito essa oportunidade. Digo também, de pronto, que se eu tivesse que responder essa pergunta de haver um dever geral de renegociação dos contratos, sobretudo no âmbito empresarial, a minha resposta seria negativa. A elaboração que a gente tem assistido, sobretudo da professora Judith Martin Costa, nossa civilista maior, secundada pela comercialista Paula Forgione, Ana Frazão, várias posições autorizadas dispostas a discutir esse tema e, enquadrando-os na dogmática tradicional, pontuar a dificuldade de ver um dever jurídico, no sentido de uma obrigação jurídica geral, do dever de renegociar. Esse tema está muito em voga. Veio para a nossa realidade brasileira, eu penso principalmente pela tese de doutoramento do professor da UERJ, professor Anderson Schreiber. Ironicamente, simultaneamente assim, a esse nosso evento, ele está falando sobre o dever de renegociar num outro espaço. Isso é uma coincidência, mas mostra o quão o tema está em voga. E, sobretudo, ele ganhou novas luzes nesse período que a gente está vivenciando de pandemia, em que a palavra renegociação parece ser palavra de ordem, quase uma necessidade geral, tanto de empresários como de privados. Então, essa ideia parece um pouco sedutora. Bom, de qualquer maneira, eu reitero essa percepção, sobretudo no ambiente de direitos de contratos empresariais, contratos paritários, que essa balança que coloca de um lado o princípio do pacta sunt servanda e de outro a influência da cláusula rebus sic stantibus, ou melhor dizendo, de um lado eu tenho segurança jurídica e outro talvez uma necessidade de justiça do contrato, uma justiça buscada, uma tentativa de equilíbrio. Essa questão sempre é premente, mas eu diria que no ambiente empresarial a balança tende a pender no sentido da segurança e da certeza dos contratos. Eu não sei se vocês lembram daquela animação dos Teletubbies. O empresário, ele não é aquele Teletubby que terminava a brincadeira e pedia para o amiguinho de novo, e daí eles faziam a mesma coisa novamente, e depois de novo. Isso não cabe no ambiente empresarial. O empresário, a palavra fechamento do contrato significa realmente um momento em que se pretende regular interesses privados com um certo grau de certeza e que isso venha a ser respeitado tanto pelas contrapartes, como pelo Poder Judiciário, como as pessoas influenciadas no contrato. É importante para o empresário esse grau de certeza e segurança. Até porque se ele sabe que ele tem riscos, esses riscos vão fazer parte da negociação dele. E a gente sabe que a apropriação de riscos na economia contratual, ela sempre implica um incremento de custos, que não é desejável se não houver uma causa que o justifique. Então, a ideia, o plano geral é esse. Eu tendo a dizer que não identifico e que não seja desejável identificar um dever geral de renegociar. Mas, de outro lado, eu acho que também não é possível negar um dever de renegociar. E essa ideia do dever de renegociar, que vem muito acoplada a essa ideia de autonomia privada, no sentido de dizer que a autonomia privada, como expressão do poder de autodeterminação dos sujeitos, ela traz consigo sempre uma potência de renegociação,
ou seja, tudo que é negociado pode ser renegociado, mas essa renegociação, ela implica um desejo, uma adesão das partes para a renegociação, tanto quanto houve uma adesão, um desejo, um intento para a negociação e consequente vinculação. E essa experiência da renegociação, ela, sobretudo no âmbito dos contratos internacionais, ela já traz consigo uma bagagem de literatura e de, sobretudo, nas cortes arbitrais internacionais, porque, como bem o João Pedro mencionou anteriormente, muitos contratos são submetidos à CISG, e a CISG tem como uma cláusula vinculante a cláusula de hardship, ou seja, em caso de alteração das circunstâncias, há esse compromisso de uma repactuação. Então, esses contratos submetidos levam em conta essa condição de ser submetido a algumas situações onde há um dever de renegociar. As partes, ao contratarem, ao adotarem normas de CISG, cogitam, sabem, entendem que terão essa vicissitude se houver eventual alteração de circunstâncias no curso do contratual. Isso é tão verdadeiro que é comum a gente observar, por exemplo, as cláusulas que fazem enumerações taxativas, dizendo o que é considerado caso fortuito e força maior, o que não é considerado, e, portanto, elas tentam limitar ou dar uma certa segurança ou excluir algumas hipóteses duvidosas para que isso não venha a ser esse gatilho de necessária renegociação do contrato. Então, em algumas circunstâncias, há esse dever de renegociar porque as partes assim pactuaram ou se submeteram a legislações que impõe esse dever de readequação do contrato no curso da relação contratual. Mas existem situações em que é desejo das partes pactuar cláusulas de renegociação, sobretudo em contratos de longa duração, e essas cláusulas são desejáveis. Há uma consciência de que talvez nem todos os aspectos sejam previsíveis, há uma consciência que, por exemplo, contratos que tratam de energia, oil and gas, o tempo de contratação para justificar um investimento muito alto que precisará de um longo tempo para ser amortizado, ele leva em consideração que em certas situações é possível que seja necessário uma verdadeira renegociação, que as partes voltem à mesa para repactuar, para recontratar. E o fato de você ter esse compromisso é muito bom, porque, em geral, há um viés de preservação dos vínculos contratuais e também um viés de preservação das relações comerciais. E é muito diferente você ter combinado de início que, se acontecerem certas circunstâncias, haverá uma nova renegociação do contrato, do que, de repente, no curso da contratação, você se ver surpreendido por uma obrigação de renegociar, porque a literatura também, já com base nessas experiências de renegociação compulsória, demonstra que, às vezes, o efeito da renegociação é pior do que se ela não tivesse acontecido. Existem algumas implicações comportamentais, às vezes isso é a abertura de uma porta para certos comportamentos oportunistas, às vezes até a extorsão de uma parte que está numa posição mais privilegiada em detrimento da outra que não está. Às vezes, mesmo a economia do contrato fica prejudicada. A gente sabe, agora, por essas interlocuções com as questões de economia comportamental, que nem todas as decisões do empresário são racionais, e daí volta o exemplo do professor Carlos Eduardo, daquele participante que tem a última palavra, baseado talvez em convicções espirituais ou religiosas, quase um Rasputin da família imperial russa, que acabava tomando todas as decisões, e isso faz parte, se algum empresário deseja agir assim, está dentro da sua liberdade, de sua autonomia privada. Então, todos esses
pontos imponderáveis, eles podem ter uma certa margem de previsibilidade ou de controle se, por exemplo, a inserção dessas cláusulas de renegociação no momento que eu digo da lua de mel dos contratos, onde tudo está bem, é muito mais fácil você pensar em gatilhos para renegociação, por exemplo, definir quais os eventos gerariam uma renegociação do contrato, quanto tempo demoraria essa renegociação, o que acontece se a renegociação não tiver sucesso, aí a gente pode pensar naquelas cláusulas de multi-tiered clauses, onde você faz quase uma escada de etapas para resolução de conflitos recorrentes nos contratos, normalmente negociação, mediação e arbitragem, isso é muito comum. Outras questões que podem saber o que acontece se a parte não comparecer à renegociação, qual que é a penalidade, qual é a consequência disso, ou talvez como alguma prazo de negociação, ou seja, acontecerão tantas negociações até tal data ou com esse tempo, quem vão ser os negociadores? A gente sabe que em negociação o espaço é muito importante também, onde vai acontecer a renegociação. Então, tudo isso ajuda no cumprimento, daí sim, num dever obrigacional de contratar, porque com ele as partes convencionaram, elas aderiram. E eu diria mais, se acontecer esse dever contratual das partes, eu vou ter também todo o arcabouço de medidas para um controle, eventualmente, da parte que não negociar obedecendo aos ditames do princípio da boa-fé. Ou seja, aquela que não coopera, aquela que não é leal, aquela que sonega informações, aquela que blefa, vai estar acobertada, porque aí sim ela está no ambiente negocial. E o princípio da boa-fé, ele regula tanto as negociações contratuais, quanto as pré-contratuais, quanto as pós-contratuais, com uma abrangência e uma experiência que a gente já tem, muito guiada pela obra da professora Judith Martins Costa, que traça limites e possibilidades dos deveres anexos ou os deveres de proteção, na esfera da boa-fé, mas que também vão poder acudir a esse negociador que se compromete a negociar e abusivamente ou deslealmente não atende aos compromissos assumidos. Então, minha resposta, existe um dever de negociar? Existe sim, desde que ele tenha sido previamente pactuado ou imposto por lei expressa ao qual as partes aderiram. Muito obrigada, essas as considerações, agradeço, vejo vários amigos e conhecidos aí no chat, e foi muito bom estar aqui com vocês, estamos dispostos aí a ouvir os questionamentos. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Cândida. É sempre muito bom ouvi-la, as reflexões são importantes. E nós temos algumas provocações no chat, mas antes de dar a abertura a essas provocações, e acho que temos uns minutinhos para poder discutir e devolver a palavra para as considerações finais do professor Carlos Eduardo, Luiz Augusto, João Pedro, eu queria dizer que nós temos aí a felicidade de receber agora conosco, também na nossa sala virtual, Dr. Gustavo Villatorre, presidente da Comissão de Direito Empresarial. E antes, até eu gostaria de dar a palavra ao Dr. Gustavo para, em nome da comissão, primeiro agradecer essa oportunidade de realizarmos esse evento com esses convidados tão especiais e ouvi-lo um bocadinho, afinal de contas, esse tema é pulsante e está no nosso dia a dia, como dizia o Dr. Carlos Eduardo, há algum tempo e agora mais forçosamente, né? Nós teremos que nos debruçar sobre ele. Dr. Gustavo, nos dê aí a honra de ouvi-lo um bocadinho e dar uma boa noite para o pessoal, que estão todos ansiosos para ouvi-lo também. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente a doutora Adriana, presidente da ESA, por mais essa parceria com a Comissão de Direito Empresarial, uma parceria que está sendo muito proveitosa. Agradeço profundamente a todos os palestrantes, a professora Maria Cândida, o professor Carlos Apner, o João Pedro, o Luiz Augusto, que tão brilhantemente fizeram uma exposição sobre esse tema que é tão atual, na medida em que a situação onde nós todos nos encontramos leva a uma série de questionamentos que, em momentos anteriores, normalmente eram tratados muito mais de forma teórica do que prática, né? E agora a realidade atropelou muitas vezes as questões de
direito e nos fazem pensar novas soluções, novas formas de tratar esse tema. Então, eu também acho que um dever de renegociação é algo que é um tanto quanto questionável como dever, mas muitas vezes é uma necessidade para as próprias partes, porque, em especial, quando temos contratos com parceiros comerciais, onde se visa não apenas aquele negócio específico, mas uma relação continuada e futura, obviamente que a ideia não é destruir o parceiro, não destruir o cliente ou aquele fornecedor, e exatamente trazer condições para que essas partes possam, numa situação de equilíbrio, no momento de dificuldade, chegar a um ponto que seja bom para todos. Obviamente que num ambiente propício de negociação, eu acho que antes de falar em dever, acho que é uma questão de tratar de levar a condições para uma conversa. O contrato já foi uma negociação e nada impede que as partes de comum acordo possam novamente sentar, na mais absoluta boa-fé, tentar encontrar uma solução para um problema comum, mas não que isso seja imposto, porque se for imposto não é negociação, daí é imposição. Negociação parte da ideia de que haja um consenso e que justamente as partes saiam satisfeitas com o acordo. Então, essa é a minha breve contribuição, se é que pude fazer alguma, depois de falas tão exuberantes dos nossos palestrantes. Agradeço a todos mais uma vez, em nome da Comissão de Direito Empresarial, e conto com, novamente, vocês para os eventos futuros que vamos desenvolver. Obrigado. Então, muito obrigada, doutor Gustavo. E nós temos aqui participações extraordinárias e, de fato, se nós pensarmos que a gente precisa criar um ambiente para negociar e esse ambiente precisa ser criado, e talvez esse seja o grande foro de discussão entre nós, advogados, para que, diferentemente, né, a doutora Edini acabou de colocar aqui que nós, né, temos a volúpia do litígio. Então, se nós, advogados, não estivermos abertos a essa nova realidade, pensando na coletividade, e também, exatamente como o doutor Bruno Trindade comentou, preservação da empresa e da empresa a título de importância social e sobrevivência de todos, eu tenho a impressão de que a gente viveria numa condição melhor para que essa negociação aconteça. Mas as reflexões são essas. Então, eu quero, agora, pela ordem, né, devolver um bocadinho a palavra para as considerações finais do Dr. Carlos Eduardo, e aí, sucessivamente, Luiz Augusto, João Pedro, Maria Cândida, e aí nós chegamos ao final desse nosso bate-bola aqui, numa quinta-feira chuvosa. Se os trovões atrapalharem, eu vou desligar um bocadinho, porque aqui no meu bairro o trovão está chegando e o barulho está alto, viu? Logo chega aqui. Então, vamos lá. E só cumprimentar o Gustavo pelo trabalho à frente da comissão. A Comissão de Direito Empresarial na Ordem sempre foi muito ativa e parabéns pela comissão. Eu integro a qualidade de membro especial, não sei o quê, a Comissão de Direito Empresarial do Conselho Federal, mas que não se reuniu nenhuma vez até agora. Espero ter, em algum momento, a oportunidade de me reunir. Eu queria fazer 2 ou 3 observações muito rápidas e vou tentar fazê-lo com objetividade. A primeira questão é do acordo de leniência. O acordo de leniência é um negócio jurídico, processual. Uma vez aperfeiçoado, todas as questões que existiam antes da celebração do acordo de leniência desaparecem para que haja entre as partes um tratamento de acordo com tudo quanto tem um negociado. Invertendo os papéis e da ótica de quem é atingido em cheio pelas dificuldades econômico-financeiras decorrentes da pandemia e da necessidade que tenha de cumprir cuidadosamente aquelas obrigações que tenha pactuado com o Ministério Público Federal de devolver recursos, de fazer isso, fazer aquilo, e não tendo condições de fazê-lo, me parece aqui, diante do quadro negócio jurídico, diante da existência das partes, diante das questões envolvendo a atividade empresarial, se trata de uma empresa, portanto, destinatária de todos os princípios constitucionais, dentre eles da preservação da empresa, que se apresentaria, no mínimo em tese, um ambiente legítimo para que o empresário comparecesse perante o Ministério Público e dissesse: olha, a situação é a seguinte, há necessidade de serem repactuados os termos do acordo de leniência. O acordo de leniência, muitas vezes, ele é celebrado como um acessório do acordo de colaboração. Portanto, a empresa paga o pato
pelos crimes que foram cometidos ou pelos ilícitos que foram cometidos em relação pelas pessoas naturais que tiveram. Então, a questão é uma questão a ser investigada. Eu não tenho opinião formada a respeito disso, mas identifico nessa questão do dever de renegociação uma oportunidade para se colocar em evidência que o Ministério Público não pode ser senhor absoluto de todas as questões, porque exerceria, sim, em abuso de direito, eventualmente, a negativa de renegociar as condições que tivessem sido pactuadas durante no acorrência pela pandemia. A segunda questão é uma questão em relação ao João Pedro. João Pedro falou da par condício creditório. Eu estou vendo que o Maurício de Paula Soares Guimarães está aqui entre a gente. Ora, realizada, transporte essa questão para o ambiente da recuperação judicial. Foi feito um acordo antes da pandemia. O acordo entre credores e devedor com um determinado plano. Mudaram as condições? Pergunta-se, há ou não há um direito subjetivo do devedor de cobrar dos credores que compareçam novamente para uma renegociação em certas condições. A questão não está pacificada, nós temos visto que há juízes que concedem, outros que não concedem, e o dever de renegociação, aparentemente, encontraria... Eu não estou defendendo, tá? Eu estou fechado com a Maria Cândida nesse aspecto, mas eu, em tese, visualizo aí uma oportunidade realmente muito importante para que os objetivos da preservação da empresa, do fim social da empresa, se realizem por meio justamente dessa negativa. Porque, de outra sorte, das duas, uma. Ou se decreta a quebra, ou o juiz subverte a ordem jurídica, interfere no processo de recuperação e ele mesmo assume a responsabilidade de determinar, goela abaixo, que o determinado plano seja cumprido para preservar a empresa. Por último, Maria Cândida, as questões da previsão de acordo, várias etapas de negociação durante a lua de mel. Durante a lua de mel, eu estou falando uma experiência profissional nossa. O sujeito, eles escreveram no contrato. Primeiro, a gente manda uma carta. Aí o outro tem 30 dias para responder. Depois tem mais 40 dias para responder. Depois a gente vê se gostou ou não gostou. Depois vê se gostou ou não gostou. Durante a lua de mel, durante o contrato, essas cláusulas, elas soam musicais, porque elas demonstram que, veja, a gente não vai brigar nunca. Nós não vamos ter um problema. O que acontece para o advogado contencioso? Quando a coisa chega, já não tem mais. Para que haja legitimação do procedimento que vai ser instaurado, no caso foi arbitral, eu tive que passar por tudo isso sabendo que não ia ter acordo, porque um já queria a morte do outro, as partes já estavam vivendo um conflito enorme. Então, eu vejo assim, dos dois lados, esse lado, que é o lado mais ameno, cuidadoso, que efetivamente cuida das partes para que elas evitem o litígio, cheio de glórias, cheio de justificativas a serem aplaudidas. Mas haveria de ter uma trava qualquer para quando você diz, olha, não vai dar, a negociação não vai ocorrer. Ninguém quer, e você tem que ficar 30 dias, 40 dias, espera a resposta, não faz resposta. Isso inibe um pouco e, portanto, é na contramão novamente. Nesse caso, o dever de renegociação é... O que me fez lembrar, e por último, uma passagem pitoresca de um antigo juiz aqui do Paraná, Dr. Hildebrando Moro. Ele era juiz do interior, e lá o juiz do interior sempre resolve todas as questões. E ele, amigo do Dr. Carlos Fernando Corrêa de Castro, Adriano. O Dr. Hildebrando Moro, ele, então, julgava questões de família, de questões de desentendimento entre marido e mulher, e que viu, então o juiz, ele colocava na mesa e realizava, basicamente, este dever de negociar, mando militar, obrigando as partes a assinar, perante o juiz, um termo de bem-viver. Este termo de bem-viver estabelecia as condições, você promete que você não vai mais bater nela, você promete que você não vai mais xingar, você promete, assinava seu termo de bem-viver e se resolvia, como que se impondo às partes, quaisquer que fossem, num contrato, estou falando só de direito de família, um dever imposto pelo juiz, para que se submetessem a uma renegociação que ele mesmo chegava à conclusão, eles saíam com o papel, com o termo de bem-viver, falavam, olha, não, vocês têm o termo de bem-viver e agora vocês são obrigados a acolher. A rigor, dentro do direito empresarial, muito difícil essas soluções, até porque díspares, muito separadas, muito extremos, os pontos para que a gente possa chegar, não sei se o Gustavo vai concordar comigo isso, mas as situações práticas são tão diferentes umas das outras que eu tenho um pouco de dificuldade de
eu diria, intranquilidade de aceitar a construção de uma teoria que venha a acobertar tudo isso. Eu acho que eu prefiro a vários registros aqui, mais trabalho para o juiz, sobrou para o juiz. Eu acho, pelo contrário, é da vocação do juiz enfrentar nestas questões específicas, se ele mantém o contrato, se ele impõe o dever de negociar, se ele revisa o contrato, se ele intervém na vontade, na manifestação da vontade das partes. Isso não é novidade. O Código de Defesa do Consumidor construiu uma jurisprudência vastíssima em relação à intervenção do juiz na vontade das partes, de modo que eu também vou concordar com a Maria Cândida nessas conclusões finais. Desculpe, Adriana, falei demais mais uma vez, mas eu quero deixar um abraço e um agradecimento a todos que nos prestigiaram com tantas questões interessantes aqui que a gente nem teve condições de abordar. Muito obrigado, até a próxima. Nós é que agradecemos de todo o coração, muito obrigada. É que as reflexões, e a gente começa a falar sobre isso e se empolga, é inevitável. Muito obrigada. Doutor Luiz Augusto, suas considerações finais? Obrigado, Adriana. Primeiro, cumprimento o doutor Gustavo por vir nos prestigiar e agradeço o fato de ter oportunizado o espaço aqui para nós. Para fechar, eu acho que com base na fala do João Pedro, da professora Maria Cândida e do que o professor Carlos falou agora também, a impressão que eu fico é o seguinte quanto ao dever de renegociar. Uma coisa é o direito como ele é, e outra é o direito como nós, porventura, gostaríamos que ele fosse ou aquilo que ele poderia ser. Então, me parece que no Brasil, como nós não temos expresso na lei um dever de renegociar e temos uma tradição civil law codificada, que quando se fala em criar deveres realmente é algo muito grave para se deixar solto para a doutrina, para a jurisprudência, melhora a lei. Me parece que as objeções elas são muito mais o seguinte: olha, seria muito bom que todos renegociassem seus contratos. A professora falou que as cláusulas de renegociação são comuns no ambiente empresarial internacional, contratos de longo prazo. Então, sim, é muito bom que se renegocie. O problema está quando não se tem previamente fixado no contrato que essa renegociação vai ter lugar depois. Então, o problema está não no princípio. Acho que ninguém nega que a renegociação ela é uma solução com chances maiores de sucesso. O problema está em como essa teoria é recepcionada pelo direito brasileiro, sem uma alteração legislativa e mais, sem uma delimitação clara das suas consequências para o relacionamento contratual. E aqui deixo como nota final, acho até um apontamento metodológico, vamos chamar assim. A discussão sobre boa-fé, abuso de direito, sobre os conceitos, ela é importante, é bem-vinda, tem que ser feita. Mas eu tenho a impressão de que aqui nós temos que nos voltar para o que se faz lá fora, para o direito comparado e para a experiência internacional. Os princípios UNIDROIT prevêem a renegociação. São contratos comerciais, não são contratos civis nem de consumo, são comerciais. E lá tem a renegociação. Mas lá se prevê a consequência também, indenização por perdas e danos. O Código francês foi reformado em 2016 para prever a renegociação, mas lá também se tratam das consequências. Está claro lá que a parte não pode suspender a execução do contrato só porque fez um pleito de renegociação. Princípio de direito contratual europeu, soft law, prevêem renegociação também. Alguns códigos civis mais modernos tratam da renegociação. Então, talvez olhar para a experiência estrangeira, para as soluções que se criaram nesses sistemas legislativos e pela jurisprudência que dele surge, pode nos iluminar, pode nos dar ideias para construir soluções com o ferramental que nós temos, ou quem sabe inspirar reformas legislativas no futuro. E acho que é um campo aí muito interessante, aberto para ser estudado e que o momento de pandemia, de dificuldade, mais do que nunca exige de nós esse esforço. Então, eram essas considerações finais. Agradeço imensamente de novo a oportunidade de poder participar, a presença do professor Carlos Rapp, a professora Maria Cândida, Adriana, João, doutor Gustavo, e até uma próxima também, assim espero. Sem dúvida, não faltará oportunidade. Doutor João Pedro, a palavra é sua para as considerações finais. Em primeiro lugar, eu cumprimento o doutor Gustavo e, de novo, agradeço tanto a Comissão de Direito Empresarial, como a ESA, como a própria OAB Paraná,
e também aos demais colegas que participaram, né, professor Carlos Eduardo Hapner, professora Maria Cândida, professor Luiz Augusto, doutora Diana pela mediação. E minhas pontuações, na realidade, finais são exatamente no mesmo sentido do que foi dito, né? Obviamente, a renegociação seria o ideal e o conveniente seria que as partes renegociassem, né? Evitando que o litígio fosse para o judiciário resolver, que seria um terceiro, ou para a arbitragem. Mas o ideal é que esse caminho seja feito de modo organizado, né? A gente não pode fazer isso sem um procedimento. Acho que o problema é a gente atropelar as coisas, chegar no... Como o Luiz falou, como é que eu chego no resultado e como é que eu inicio, né? Hoje eu sei onde eu quero chegar, eu gostaria que com a renegociação as partes realmente renegociassem e continuassem contratantes, né, entre si, mas eu não tenho esse caminho estabelecido, né, e na ausência desse caminho a gente acaba gerando insegurança. Então, embora desejava o dever de renegociação, acho que a solução é justamente essa que o Luiz comentou, é olhar para as experiências estrangeiras que deram certo, aprender com aquilo que é feito fora do país e que funciona, e talvez tentar incorporar essas soluções dentro do país do modo que elas se alinhem com a nossa legislação. Esse é um ponto relevante, né? A gente não pode simplesmente importar algo sem olhar a nossa legislação, né? Uma discussão parecida que houve recente, nos últimos anos aqui no Brasil, é do dever de mitigar o próprio prejuízo, né? Ele, inclusive, veio para cá pela boa-fé objetiva e pegou e está pegando ainda, né? Tem julgado da STJ, tem anunciado do Conselho da Justiça Federal e é um dever, de fato, hoje, segundo a jurisprudência baseada na boa-fé, embora já haja obras e trabalhos que pautem ele na causalidade, né? Então, fica só o detalhe que às vezes as coisas vêm e pegam, assim como a própria ação revisional por iniciativa do devedor, né? Que antes, segundo a literalidade do 478 e 479 do Código Civil, só caberia resolução em caso de onerosidade excessiva, mas o devedor entra com ação revisional. Então, às vezes, as soluções não se encaixam num primeiro momento, mas elas pegam, né? Então, pode ser que venha acontecer isso com o dever de renegociação também. Muito obrigada, doutor João Pedro. Eu não deixei a doutora Maria Cândida por último, nem por falta de educação, porque nessa foi a nossa ordem de fala e eu estou seguindo a ordem de fala, viu? E antes de passar a palavra, Maria Cândida, eu quero mais do que nunca também agradecer a presença do nosso querido Tarcísio, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, do César Paraná, dizer que ele está nos ouvindo aí, já mandou parabéns, agradeceu a oportunidade. E, em seguida, eu te entrego a palavra para as suas considerações finais e contigo nós encerramos essa deliciosa conversa dessa noite de quinta-feira. Bom, eu fiquei lisonjeada com essa posição, né? Bíblico dizer que os últimos serão os primeiros, então acho que é um privilégio estar falando aí por último. Outro privilégio é ter o Dr. Gustavo aqui ao vivo conosco, né? Essa chegada deu um upgrade aqui no nosso ambiente e eu agradeço muito a sua presença. Para concluir, eu queria dizer o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma iniciativa nos Estados Unidos, eles chamaram do Military Renegotiations Act. E era uma regulação que dizia o seguinte, que todos os contratantes fornecedores sobretudo de armas para o exército americano e tudo que envolve a guerra, eles, se estivessem tendo lucros excessivos, deveriam renegociar os contratos. O que foi feito? A Marinha, a Aeronáutica, o Exército fizeram os comitês de renegociação. E a regulação dizia, se não houver acordo, a contratante militar, né, o poder público, tem o poder de arbitrar o preço a ser pago pelas mercadorias, mesmo que essas vendas já tivessem sido efetuadas, ou seja, arbitrar um preço retroativo. É óbvio que num contexto de guerra, tinha muita gente que estava mandando os próprios filhos para o campo de batalha, esse Renegotiation Act acabou acontecendo e dizem com 100% de êxito, afinal de contas, ou você renegociava ou o militar arbitrava o valor da mercadoria. Isso um pouco para ilustrar que, né, sob o signo de renegociação, às vezes existe muita intervenção no ambiente contratual. A gente viu aí a redação original do PL 1179, que agora virou lei,
tinha uma ideia de que havia uma moratória para o pagamento de aluguéis até 31 de outubro. E sempre o discurso associado era a necessidade de renegociação de contratos em termos de pandemia. Então, é preciso ter cuidado com a renegociação e é preciso, a meu ver, e talvez um pouco diferentemente do que pensa o professor Carlos Eduardo, que às vezes as partes, o contexto é tão complexo que elas não encontram vias de negociação. Eu acho que a palavra de ordem sempre deve ser a negociação e a renegociação no ambiente privado. Qualquer iniciativa de intervenção estatal ou intervenção de terceiro nunca deve ser bem-vinda no ambiente empresarial. Eu sou uma pessoa muito autoconfiante, que acho que sempre eu sei a melhor solução para os casos e que nenhuma pessoa externa pode decidir melhor do que eu. E eu acho que alguns ou muitos empresários também acreditam nisso. E o espaço da negociação e da renegociação é o espaço em que se deixa nas mãos ou se abre oportunidade para as próprias partes envolvidas renegociarem e criarem a melhor solução possível. Árbitros, juízes, a gente tende a remeter o problema à solução desses profissionais e que nos ajudam e que cooperam muito, mas nem sempre o fato de remeter a solução a um terceiro, uma solução adjudicatória, significa uma boa solução. Às vezes, a solução mais difícil, mais custosa, em que seja necessário um maior envolvimento, custos, tempo e tudo mais, conduzem, pelo menos, se não for a mesma sensação, a melhor solução ou a mesma solução, pelo menos ao sentimento de que você foi parte disso e que ninguém veio de fórmula para dizer como você deve gerir os seus negócios, quanto você deve pagar, o que você deve entregar. Eu acho que a ideia da renegociação tem na sua base esse empoderamento do empresário e eu acredito nisso como uma das melhores missões que um advogado pode ter, no sentido de propiciar realização, autonomia e autodeterminação dos empresários. E agradeço aí a oportunidade de participar. Boa noite. Professora Maria Cândida, mais uma vez, muito obrigada a cada um dos senhores, né, da Maria Cândida. A nossa gratidão, foi uma honra tê-los nesta noite, bater papo a respeito disso. Os comentários mostram que o assunto é palpitante, que todos temos algumas dúvidas, temos alguns desejos, algumas já pré-definições sobre o tema, mas ainda há muito que ser feito. A advocacia tem sofrido dias difíceis e eu acho que é nosso dever e obrigação caminharmos lado a lado para deixar um pouquinho mais leve essa trajetória. Que tenhamos todos um excelente final de noite e que em breve, né, não só com a presença do Dr. Gustavo, mas da comissão, possamos estar novamente reunidos, não só de modo virtual, mas também presencial, para discutir este e tantos outros temas relevantes que a nossa sociedade espera e precisa de cada um de nós. Levem cada um grande abraço, fiquem bem, com muita saúde e até de repente. Um beijo.